Amém? Unidos em fé. Agora, uma parte também muito especial e muito importante. O nosso querido pastor Sidson Rodrigues Novaes, diretor-geral do Instituto Cletos, presidente da Missão Cristã Internacional, o qual irá compartilhar para nós uma pequena mensagem de celebração, de incentivo aos graduados que se formam nessa noite. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas, pastor Sidson Novaes. Obrigado. Boa noite a todos. A primeira coisa que eu quero fazer é parabenizar todos os finalistas pelo esforço durante todo o tempo do curso e quero parabenizar de uma maneira especial aqueles que estão a fazer o curso de formadores, porque eles tiveram que fazer todo o currículo do Instituto Cletos para depois fazerem este último curso, que é toda a preparação para que eles possam também serem bons professores. A pastora Fabienne falou aqui que eu vou dar uma palavra de incentivo. Não sei. Sabem, Jesus, ele falava muito bem com as multidões. Jesus era muito simpático com as multidões. Jesus entregava às multidões palavras de carinho, palavras de conforto, palavras de amor, mas também palavras de exortação. E o que nós entendemos, com base no texto que nós vamos fazer a leitura agora, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25, bem interessante, porque fala que tipo de desafio que Jesus lançou às multidões para as quais ele ensinava, pregava. Eu vou ler aqui na minha versão, está um pouquinho diferente dessa versão, mas pode manter essa versão aí. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Este texto, nesta versão, volta lá, diz quem não aborrece, né? E esta versão aqui já explica melhor dentro da nossa cultura. Essa versão fala, quem não aborrece, seu pai, sua mãe. Esta versão aqui já traz o texto explicado. Ou seja, quem ama estas pessoas da família, até a sua própria vida, mais do que ama a mim. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000 soldados? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos, é interessante que Jesus, sendo tão agradável e simpático para com as multidões, Jesus curava os seus enfermos, os seus doentes, libertava os oprimidos dentro da multidão, mas de tempos em tempos ele fazia um desafio para a multidão. Há muitos anos eu escrevi um livro, Servindo as Multidões e Fazendo Discípulos, em que eu explico ali naquele livro que o processo de Jesus era abençoar as multidões, era servi-las, curar os seus doentes, libertar os seus oprimidos, dar uma palavra de fé. Mas de tempos em tempos, Jesus se voltava para estas mesmas multidões e colocava um desafio para as pessoas que ali estavam, dizendo o seguinte: vocês não querem dar um passo à frente? Ou seja, vocês não querem passar do nível de seguidores ocasionais, de multidões? Vocês não querem passar para um nível de
relacionamento com mais proximidade, mais profundidade? Vocês não querem dar um passo deixando de ser alguém que faz parte da multidão para passar a ser alguém que faz parte do grupo chamado discípulos? Porque sabemos que Jesus tinha 12 principais discípulos, mas não eram os únicos. A Bíblia fala que Jesus, para além dos 12, tinha muitos outros discípulos. E Jesus estava sempre a fazer esse desafio diante das multidões, para as multidões. E é interessante, queridos irmãos, que quando Jesus faz o desafio aqui, voltemos lá ao texto, agora eu vou seguir conforme o texto aqui. Jesus então diz, olha, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se para essas multidões, lhes disse, próximo versículo. Então ele disse o seguinte, olha, se vocês não derem um passo a mais no vosso compromisso espiritual, e vocês chegarem a um ponto da vossa espiritualidade, em que vocês vão amar até as pessoas mais queridas para vocês, como pai e mãe, como esposa e filhos, ou como a vossa própria vida. Se vocês não chegarem a esse ponto de piedade, em que vocês amam a mim, amam a Deus, amam os planos de Deus, mais do que essas queridas pessoas que vocês têm nas vossas famílias, e vocês mesmos, se vocês não derem um passo de profundidade espiritual, vocês não têm condições de serem meus discípulos. E é interessante que em algumas Bíblias, o título que foi colocado para esta perícope aqui é o preço do discipulado. Nesta versão que eu estou lendo, eles colocaram o título, o custo do discipulado. O custo de se ser um discípulo, de se tornar um discípulo. Muitas pessoas falam que são discípulos de Jesus, que são discípulos de Jesus, mas na verdade elas não passam nem por esse teste do versículo 26. E é um teste muito difícil de se passar nele, irmãos. Será que você consegue amar a Jesus mais do que ama a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, os seus filhos? Vocês sabem que amor por filho é um amor que a gente nem consegue descrever. E Jesus fala, ser meu discípulo implica amar a Deus e o plano de Deus mais do que as pessoas mais queridas que vocês têm. E é interessante que agora eu quero passar a coisa para vocês, os finalistas. Vocês ouviram muitas mensagens ao longo de 2 anos, 3 anos. Vocês ouviram muitas mensagens. E hoje vocês são finalistas de um curso bíblico. Mas isso não faz de vocês discípulos. Estudar a Bíblia, concluir um curso bíblico, é algo digno de honra. E por isso estamos aqui. Esta noite é uma noite de honra para vocês. Toda esta noite foi feita para vocês. Eu estava numa viagem e fiz de tudo para conseguir voltar da viagem para estar aqui e honrar vocês. Esta escola existe para incentivar pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus. Mas Jesus ensinava as multidões como o Instituto Cletos ensina os seus alunos. Mas de tempos em tempos Jesus fazia um desafio para aquelas multidões. E nós estamos sempre aqui na igreja a fazer desafios para os alunos do Instituto Cletos. Nós não apenas ensinamos a palavra de Deus para vocês, como Jesus ensinava para as multidões, mas de tempos em tempos vocês sabem que nas vossas MCIs, nas igrejas que vocês frequentam, de tempos em tempos vocês são desafiados. Vocês querem se tornar verdadeiramente discípulos de Jesus. Só que quando Jesus fala, ele vai falar sobre o preço do discipulado, o custo do discipulado, Jesus usa 2 metáforas. Por que Jesus usa essas 2 metáforas? Então ele diz, olha, qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus disse o seguinte, seguir Jesus, seguir a Deus e o seu plano, é comparável a carregar um peso, a carregar uma cruz, a carregar algo que não é fácil de ser carregado, algo difícil, algo que custa, algo que implica renúncia, abnegação. E eu gostaria de falar convosco aqui sobre essa curiosidade destas 2 metáforas que Jesus utilizou na sua mensagem às multidões para explicar por que as pessoas tinham que definir se elas queriam de fato se tornarem discípulas ou não de Jesus. Olha, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, diga comigo, torre. Olha, ninguém da multidão ali queria construir uma torre. Jesus não estava a falar com ninguém que tivesse um plano ali, provavelmente, de construir uma torre. Mas por que ele traz esta metáfora da torre para a conversa sobre se tornar discípulo? Vamos falar sobre isso essa noite. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiramente para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir a obra e poder inaugurar a torre e dizer assim, a torre está pronta. O que torre, construção de torre, tem a ver com ser discípulo
de Jesus. Depois a gente vai falar da outra metáfora também, que é sobre guerra. Vamos ficar nesta metáfora aqui. Jesus está dizendo o seguinte: nenhum homem sábio e que quer viver com honra na sociedade começaria um projeto de uma torre sem ter certeza que teria todos os recursos para terminar a construção da torre e para inaugurar a torre. Então Jesus disse: um homem sábio, um homem nobre, um homem inteligente que vive na sociedade e quer continuar sendo respeitado na sociedade, ele não vai começar uma torre, lançar os fundamentos, os alicerces, toda a gente ver, olha, o que vai ser ali? Olha, aquela pessoa começou a construir, vai construir uma torre. E passados alguns meses, aquela obra fica parada. 2 anos, a obra está parada, não avança. Quem é que já viu obra inacabada? Não é estranho? Todas as vezes que eu passo de carro por uma obra inacabada, alguém que está no carro comigo fala assim: olha, não conseguiram terminar. O que aconteceu? Não conseguiu pagar o banco. Não tinha algum problema aconteceu. Mas o que isso tem a ver com ser discípulo de Jesus? Olha aqui para mim. Jesus estava dizendo o seguinte: assim como é vergonhoso começar uma torre e não ir até o final, não é um bom testemunho. Você dizer que é discípulo de Jesus, começar a construir um relacionamento de discípulo com Jesus e não terminar, e não dar continuidade, e não pagar o preço até o final. Sabe que o apóstolo Paulo construiu a torre e o apóstolo Paulo inaugurou a torre. Quando ele estava para morrer, o que ele disse? Combati o bom combate. Terminei, concluí, guardei a fé e agora estou à espera da coroa da justiça. Queridos irmãos, Paulo terminou a obra. Paulo construiu a torre até o final. Mas olha aqui para mim. Quantas pessoas já não passaram pelas igrejas de Portugal e foram no retiro, fizeram parte de algum encontro espiritual e disseram para a família: eu sou um discípulo de Cristo agora. E quantas dessas pessoas não continuaram a construção da torre? E os familiares falam: aquele ali é fogo de palha. Aquele lá de vez em quando aparece na igreja e fala que vai ser discípulo, fica 6 meses, depois recua. Aquele ali, ele já nem vai na igreja mais. E aquele vai na igreja, mas olha, ele vai na igreja, mas está com o pé na igreja e o pé no mundo. E toda a gente vai comentar: olha, aquela pessoa começou a construir a torre, mas ela não está conseguindo completar a construção. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você... Sabe o que Jesus está falando para a multidão? Jesus não estava incentivando a multidão a se tornar discípulo. Ele estava dificultando. Ele não estava fazendo marketing, dizendo assim: quem quer passar da multidão para o grupo de discípulos? Ele não estava fazendo publicidade e marketing. Jesus estava fazendo o contrário. Ele estava desmotivando as pessoas, entre aspas, mas ele estava motivando aqueles que queriam pagar o preço. Então, aqueles que queriam pagar o preço, Jesus estava dizendo: se você quer começar a construir a torre, e você não vai medir os custos, ainda que você tenha que dar tudo que você tem, tudo que você possui, mas você vai completar a torre. Se você está disposto até o final, dê um passo à frente e venha fazer parte do meu grupo chamado discípulos. Sabe, irmãos, seguir Jesus não é nada barato. Ser discípulo não é nada barato. Uma vez, uma jovenzinha de menos de 30 anos, ela foi dar um concerto de violino. E ela, se não era a melhor do mundo na época, ela estava entre as 3 melhores do mundo, violinistas. E ela tocou tão bem, mas tão bem, que no final do concerto, as pessoas fizeram fila para cumprimentarem aquela violinista. E uma senhora de idade, daquelas ricas, sabe, aquelas senhoras pomposas, ricas, a senhora foi cumprimentar a violinista e falou assim: querida, parabéns. Olha, eu daria minha vida para tocar igual você toca. E aquela violinista disse: eu dei a minha vida. Eu nunca fiz nada mais do que tocar violino, para tocar como eu toco. Minha mãe colocou-me na escola desde criança. Eu nunca mais fiz alguma coisa. Eu treino horas e horas por dia. Quando ela disse: eu dei a minha vida por isso, a senhora recuou e falou assim, pensou 2 vezes. Porque qual a frase que ela disse? Eu daria a minha vida. Não daria nada. Nós achamos bonito alguém tocar bem o violino. Mas quando nós vemos o preço, a gente recua. Ser discípulo de Jesus é dar a vida por Ele. Parece bonito aqueles que estão fazendo isso, mas quando mexe com a gente, nós ainda temos muitas coisas preciosas que temos dificuldade de ofertar no altar. Muitas coisas das nossas vidas. Então, na verdade, eu estou dizendo aqui para os finalistas: olha, se vocês querem realmente começar a construir a torre, agora já está tarde, vocês já lançaram o alicerce. Se vocês recuarem agora, já ficou mal. Muita gente veio aqui ver vocês.
Vocês já lançaram o alicerce e agora eu fico pensando, é melhor concluir, gente. É melhor terminar. Estamos a precisar de líder de grupo de vida, estamos a precisar de missionários, estamos a precisar de... Mas vamos lá para a segunda metáfora. Vamos continuar. Lucas 14, versículo 31. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Para aí. O que essa metáfora tem a ver com discipulado? O que essa metáfora tem a ver com fazer discípulo? Sabe o que tem a ver? Jesus, sabe o que Jesus está dizendo? Que quando você quer se tornar discípulo, você tem que entender que você entrou numa luta. Mas é numa luta contra o Espírito Santo. Porque aqui fala que esse homem que entrou numa guerra, esse rei que entrou na guerra, ele sabe que ele tem só 10 mil soldados. E sabe que o outro tem 20 mil, tem o dobro. E o seguinte, quem quer se tornar discípulo de Jesus, tem que entender que o Espírito vai fazer guerra contra a carne. E a carne contra o Espírito. E se você quer entrar nessa guerra, você tem que entender que a carne tem que perder. Se você não deixar a carne perder esta guerra, é melhor você não entrar nela. Deus tem mais soldados do que nós. Nós sempre estamos em desvantagem. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para não fazermos o que é da nossa vontade. Jacó, quando ele foi lutar com Deus, ele sabia que ele ia perder. Mas ele precisava perder. Porque quando ele perdeu, ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Você precisa perder. Você precisa mancar. Você precisa que Deus te quebre se você quer ser discípulo. Você precisa entrar na guerra para perder. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, se você não quer entrar na guerra para perder, fala assim, eu vou ficar como frequentador de domingo. Isso é condição de paz. Peça condições de paz para Jesus. Fala assim, Jesus, eu não quero entrar numa guerra para perder. Eu quero ser a plateia de culto de domingo. Por favor. E Jesus vai respeitar, vai aceitar a sua bandeira branca e você vai ser muito bem-vindo em todos os cultos da igreja. 2 Coríntios 2:12, 2 Coríntios 2:12, diz assim a palavra. Paulo dizendo, quando eu cheguei a Troade, isso aqui é Paulo guerreando contra o Espírito Santo, contra Deus. Quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, quem é que abriu a porta para Paulo, irmãos? O Senhor. Foi Deus ou não foi? Paulo reconheceu que foi Deus? Próximo versículo, 13. Eu não tive, contudo, vontade no meu espírito, tranquilidade, e porque eu não encontrei o irmão Tito. Por isso eu não entrei pela porta que Deus me abriu. É mesmo? Tá bem. Quem aqui já fez isso de vez em quando? Deus dirige você para um lado e você não vai. Eu faço, você faz. Mas em Paulo, verso 14, o que ele fala? Mas graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, eu vou explicar isso para vocês. Sabe que eu sei que muitos de vocês já aprenderam isso no CBT. Paulo faz uma alusão a um costume do exército romano. Você sabe que, se você for ser coerente com o texto bíblico, você não pode usar esse texto na positiva. Normalmente, a primeira leitura que você faz desse texto é na positiva, não é? O que diz? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz, hein? Como se o triunfo fosse nosso. Deus me conduziu em triunfo. Irmão, estou triunfando. Não, é o contrário, esse texto é negativo. Deus nos conduz em triunfo, é Ele que nos derrota, nos vence e triunfa sobre nós. Porque Paulo está fazendo alusão a algo que acontecia no Império Romano, dos generais romanos, quando eles saíam para conquistar um povo, e quando eles conquistavam aquele povo, eles traziam o nobre, a nobreza. E se fosse um povo que tivesse um rei, traziam um rei do povo. E sabe o que eles faziam? Colocavam o rei nu, despido, colocava toda a nobreza daquele povo, todos eles nu, eles tinham que fazer fila indiana, e eles tinham que ir, segurando assim no ombro um do outro, fila indiana nus, entrando em Roma. Era um desfile, e o general ia à frente no cavalo, e aquela era a entrada triunfal do general romano, que conquistou aquele povo, e derrotou e venceu o rei e os nobres. Então, aquele general conduzia em triunfo os derrotados.
E Paulo faz alusão a isto, e Paulo está dizendo o seguinte: graças a Deus, que Deus me venceu. E ele foi à frente, o grande general, me conduzindo em triunfo. Graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabem que nesta entrada triunfal do general romano, com os nobres conquistados, derrotados, aquilo o povo aplaudia, e tinha algo ligado a uma fragrância de um perfume também. E aquilo era, para eles, era Roma é poderosa. E Paulo faz alusão a isso dizendo o seguinte: quando você tenta ser submisso a Cristo, se você decidiu verdadeiramente ser discípulo, Ele vai conduzir você em triunfo, como Ele é o vencedor, Ele é que triunfa sobre nós. Continuando o texto, voltando lá. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, né? Assim, pois, aí Jesus fala das duas metáforas, a da construção da torre e a da guerra. E agora como que ele termina? Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem para construir a torre, ou para perder na guerra, não pode ser meu discípulo. Sabem, queridos irmãos, quantas pessoas, quando Jesus fez esse apelo, quantas pessoas foram à frente? Quantas pessoas se tornaram discípulos naquele dia? E o meu desejo, a minha oração, terminando essa mensagem, o meu desejo e minha oração é para que todos nós, mas especialmente vocês, os finalistas, entendam que ser discípulo de Jesus tem um preço muito alto. Mas não há nada nessa terra que vale mais a pena. Você chegar naquele grande dia e se encontrar com o Senhor e Ele falar assim: olha, Ele inaugurou a torre. Olha, Ele me deixou ser conduzido, ele se deixou ser conduzido e eu conduzi a vida dele em vitória. Eu andei em vitória sobre Ele. Coloque a sua mão no seu coração, no seu peito. Feche seus olhos em sinceridade, fala com Deus. Fala, seja sincero, fala: Deus, eu não sei até que ponto que eu estou pronto para ser um verdadeiro discípulo. Mas eu, como Jacó, se for preciso, eu vou lutar com Deus. Sabendo que vou ser vencido, mas eu preciso ser vencido. Eu não vou fugir para o mundo, não vou fugir para os meus projetos pessoais apenas, mas eu vou amar a Cristo mais do que todas as coisas da minha vida. Deus abençoe ricamente. Muito bem, agora vamos chamar os docentes e assistentes e tutores que acompanharam os nossos alunos nas turmas formadas entre 2023 e 2025, os quais merecem também a nossa honra e uma salva de palmas. Bom, agora chegou um momento muito especial. Esse ano eu estou particularmente muito contente de ver as nossas igrejas investindo no ministério, no conhecimento da palavra de Deus. Então, é um momento muito especial para todos nós. Então, vamos passar também a entrega dos certificados de notas e diplomas aos formandos do formato presencial. São eles. Primeiro, Augusto César de Pinto. Elaine Cristina da Silva Dias. Janaína Valesca Ferreira de Pinto. Geivson Luiz de Paiva Gomes. Keila Cristina Lopes dos Santos. Marcel Antônio Marques Elias. Maria Afonso Fernandes Semedo. Hoje é o dia das Marias. Maria da Glória da Silva Carneiro. Maria de Fátima Nascimento. Meg Sara Caetano Dias Glaudêncio, representada por Rosana de Nascimento. Sandra Isabel Varanda Moreira de Almeida. E Sônia Angélica
de Pinho. Agora, a especialização 21, 22, 24 e 25. Adailton Souza da Silva. Cristina Monteiro Eduardo. Karim Juliana dos Santos. Raimunda Teixeira Viana. Rosana do Nascimento. E Tiago Almeida dos Santos. Vou chamar novamente a Cristina Monteiro Eduardo. Agora com certificado de especialização, Cristina. A todos os nossos parabéns. Vamos aplaudir? Os nossos docentes podem tomar os seus lugares. Muito obrigado. E vão ficar aqui as nossas tutoras. Para a entrega dos certificados de notas e diplomas dos cursos e-learning, o nosso aplauso para as tutoras da plataforma Moodle, os quais acompanham semana após semana os nossos formandos de todo o mundo. Doutora Letícia Santos de Almeida. E a doutora Sandra Cruz Rosa. E os formandos são Alex Felipe de Souza Alves. Jéssica Maiara Silva de Melo. Miguel Ângelo Moreira Ferraz. E Cláudia Pinho Bucaça, representada por Jéssica Melo. Da turmas do curso de formação Cleto CFK, de 1 a 10, Andréia Almas da Silva. Karine Pires Araújo da Silva. Maria de Fátima Martins. Edilane Balbino de Oliveira, representada por Andréia Almas. Leonardo Figueiredo Pratas, representado por João Pedro Trindade. Maria Ivone Ferreira Pinto, representada por Maria de Fátima Martins. Os nossos muitos parabéns a todos. Parabéns, parabéns. Por fim, passaremos à entrega dos diplomas de mérito pela coordenadora pedagógica de formação do Instituto Cletos, Sandra. Os diplomas de mérito são certificações excepcionais que visam prestigiar os formandos que destacaram na sua turma, com a melhor média do seu curso. Do curso básico de Teologia Presencial, turma CBT 29, com a média 18, Elaine Cristina da Silva Dias. Parabéns! E também, com média de 18, da turma CBT 29, Sônia Angélica de Pinho. Do curso de especialização ministerial presencial, turma 24 e 25, com média de 19, Karim Juliana dos Santos. Parabéns!
Depois do curso básico de Teologia e Learning, turma CBT E9, Cláudia Vanessa Pinho Bucassa, representada por Miguel Ferraz. E pode ficar para receber o dele também, com média 17, Miguel Ângelo Moreira Ferraz. Parabéns. Do curso de formadores Cletos e Learning, turma CFK 1 a 10. Edilaine Balbino de Oliveira, representado por Andréia Almas. Eu não disse a média, pois é, a média foi 15. A todos, as nossas merecidas felicitações pelo excelente trabalho. Parabéns. Agora nós vamos ter um momento de breves testemunhos, representados pelos seus respectivos porta-vozes das turmas CBT 29, Marcel Antônio Marques Elias. Em nome das turmas CBT 19, 25 e 27, começo por saudar o Conselho Pedagógico e o corpo docente do Instituto Cletos, assim como os digníssimos convidados e graduandos. Cada um dos colegas que humildemente represento tem histórias de fé, de empenho e de esperança para chegar a esta tão aguardada celebração da gala de formatura. No meu próprio percurso, procurei Deus em diferentes religiões, mas foi em Portugal e na Missão Cristã Internacional que finalmente experimentei viver o Evangelho, como Deus tão assertivamente um dia falou comigo. Desde o Bloco da Vitória, as minhas objeções doutrinárias foram sendo dissipadas e pude, por fim, conectar-me com a sã doutrina cristã, sempre partilhada com generosidade teológica pelos nossos pastores e docentes. Tal como eu, cada formando chegou aos 2 anos do curso básico de teologia com antecipação. Tínhamos diferentes níveis de entendimento, experiências e vivências cristãs. Percebi que muitos já serviam o corpo de Cristo através da MCI, mas todos finalizamos o curso com uma maior convicção do ID de Jesus Cristo, que influenciará o resto das nossas vidas. Fosse presencialmente ou ambiente virtual, aprendemos muito com as dúvidas e convicções uns dos outros, e desde já agradeço a deferência dos irmãos em me aceitarem como delegado e orador da turma. Claro que devemos destacar o empenho de todos os nossos experientes docentes que nos ministraram as aulas do CBT. Rimos muito juntos, mas também cingimos a face ao lidar com temas que não cabem distração ou humor. E aqui estamos, todos os que seguimos a declaração de propósitos da MCI, e hoje nos despedimos do curso básico de teologia, o qual tem o rigor merecido no trato das coisas do alto. Para encerrar, terei a ousadia de brincar com o nome do curso, para chamá-lo de curso base de teologia, pois sobre essa base cabe a cada um de nós somente uma coisa: seguir em frente, seja nos cursos de especialização ministerial ou no curso de formadores, que também tem formandos celebrando cá conosco hoje, mas especialmente na vivência do Evangelho por todos os sítios que estivermos. O meu muito obrigado ao staff desta gala de formatura. Ano passado fomos nós que estivemos aí. Obrigado às nossas famílias, discipuladores e supervisores que nos acompanharam nessa jornada e, sobretudo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tornou mais do que vencedores. Amém, finalistas somos. Parabéns a todos por essa merecida celebração. Agora vamos ouvir o testemunho do porta-voz da turma de especialização 24-25, Tiago Almeida dos Santos. Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui nesta gala de formatura 2025 do Instituto Cletos, em representação dessa turma abençoada, especialização 24 e 25. Mas, antes de tudo, quero expressar a minha profunda gratidão a Deus por sua fidelidade, graça e presença constante em cada etapa desta caminhada. Com profundo reconhecimento que agradecemos o Instituto Cletos, docentes, coordenação, as nossas famílias, aos nossos pastores e amigos que estiveram conosco nessa jornada. Cada um de vocês contribuiu de forma única para que esse dia fosse possível. O que celebramos aqui hoje não é apenas uma conquista individual, mas um testemunho coletivo de fé, dedicação e amor a Deus. É uma honra representar a turma do curso de especialização ministerial
online, a qual, embora pequena, mas foi muito unida. Quão grandes foram os desafios, os momentos de incerteza e até de provações. Houve dias de cansaço, que bradava e parecia difícil conciliar estudos, ministério, trabalho e família. Mas foi nesses momentos que Deus nos ensinou o verdadeiro sentido da perseverança. Jesus Cristo nos mostrou que continuar, mesmo quando é difícil, é uma forma de adoração. Cada disciplina nos ensinou o quão cada ministério é importante dentro da igreja e no reino de Deus. Aprendemos que não há nenhum serviço irrelevante quando é feito com amor, nem nenhuma chamada sem propósito, quando nasce no coração de Deus. Hoje celebramos não apenas o conhecimento adquirido, mas as vitórias que Deus nos concedeu sobre as lutas. Cada um aqui tem uma história marcada por desafios superados, por noites sem oração, por imensas renúncias e pela firme decisão de permanecer fiel ao propósito. Essa formatura é um fruto de fé, de esforço e, sobretudo, de graça de Deus, agindo em cada detalhe. Aos meus colegas de turma, deixo o meu respeito e admiração. Ver a jornada de cada um é perceber o quanto Deus foi fiel. Que nunca percamos o brilho no olhar e o fogo no coração por servir ao reino. Hoje, ao olharmos para trás, vemos que cada lágrima, cada oração e cada noite de estudo valeram a pena. E ao olharmos para frente, que sejamos guiados pelo amor em servir. Nossas vidas sejam cartas vivas do Evangelho, cheias de fé, graça e compaixão. Que essa noite não marque o início da nova missão de praticar apaixonadamente o que aprendemos. Que o Senhor continue nos moldando, fortalecendo e usando cada um de nós para impactar vidas e glorificar o seu nome. E por último, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Muito obrigado e toda a honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o testemunho do porta-voz da turma Curso Básico de Teologia 9, Miguel Ângelo Moreira Ferraz. É uma honra participar nesta gala, uma honra para estar perto de colegas e docentes, família e amigos fantásticos como os que estão aqui presentes. É uma honra testemunhar todos aqueles que se graduam hoje e um privilégio poder discursar em representação dos colegas do Curso Básico de Teologia Learning. Sinto-me profundamente honrado por tudo o que acabei de referir, mas sobretudo por expressar a imensa alegria e gratidão por celebrarmos juntos esta etapa tão especial, a conclusão de 22 meses de CBT. Este não é o término de uma jornada académica, é acima de tudo o testemunho vivo de que Deus nos sustentou em cada momento. Enquanto turma, partilhámos certamente muitas histórias em comum. Houve noites longas de estudo, momentos de dúvida e lutas pessoais que por vezes nos fizeram pensar em desistir, mas foi em cada uma destas situações que descobrimos algo precioso, a fidelidade de Deus. Ele foi o nosso maior mestre, a nossa maior força e aquele que transformou o conhecimento em convicção viva nos nossos corações. Aprendemos que a teologia cristã não é apenas o estudo do divino e das doutrinas bíblicas, mas sobretudo a prática do caminho estreito. Mesmo num curso online, onde a distância física era real, encontros profundos aconteceram nos fóruns de discussão entre colegas e a tutora, nos conteúdos escritos, nas aulas gravadas e nos momentos de reflexão pessoal. Crescemos não apenas como estudantes, mas como irmãos e irmãs em Cristo. Cada pesquisa, cada participação ajudou a construir uma experiência rica, desafiadora e profundamente significativa. Descobrimos que a teologia se torna viva quando é estudada com fé, com humildade e com o desejo sincero de conhecer mais Deus e de viver à luz da sua palavra. Por isso, nesta noite, queremos expressar a nossa sincera gratidão, em primeiro lugar, ao nosso Salvador Jesus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Às nossas famílias e amigos que tantas vezes abdicaram do nosso tempo e suportaram a nossa ausência para que pudéssemos estudar. Ao corpo docente, em particular à nossa tutora, que não apenas nos transmitiu o conhecimento, mas também nos contagiou com paciência, sabedoria e paixão pela palavra. E a toda a equipa que esteve nos bastidores, cujo trabalho tornou esta caminhada possível. O nosso muito obrigado. Hoje celebramos sim, mas também olhamos em frente. A formatura não é um ponto final, é uma vírgula no texto que Deus continua a escrever nas nossas vidas. E queremos deixar uma palavra de incentivo a todos os que nos ouvem. Invistam no estudo da palavra de Deus. Não há herança maior nem riqueza mais duradoura. O conhecimento da Bíblia não é apenas para quem frequenta um curso. É alimento essencial para todos os que desejam viver uma fé sólida e frutífera. Encerramos esta etapa gratos e com os olhos postos nos desafios vindouros. Que possamos ser, onde quer que estejamos, não apenas estudantes da palavra divina, mas discípulos que continuam a aprender, a ensinar e a viver o Evangelho com paixão e integridade. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Agora vamos ouvir o testemunho da representante, porta-voz das turmas CFK, curso de formação Cletos, de 1 a 10, Andréia Almas da Silva. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje é um dia que ficará marcado para sempre nos nossos corações. Um dia de celebração, de gratidão e, acima de tudo, do reconhecimento da fidelidade de Deus. Encerra-se um ciclo e um novo se inicia, para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Nós, formandos do curso de formadores Cletos, queremos expressar o nosso sincero agradecimento. Foram dias de aprendizagem, de desafios, de descobertas, mas principalmente de crescimento espiritual. Agradecemos primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todos os mestres. Foi Ele quem nos sustentou em cada passo, quem nos deu ânimo quando pensámos em desistir e quem nos encheu de sabedoria para seguirmos firmes até ao fim. Agradecemos com carinho aos nossos docentes e líderes que foram instrumentos de Deus nas nossas vidas. Com paciência e amor, vocês não apenas nos ensinaram com palavras, mas nos mostraram o verdadeiro sentido do ministério de ensinar, servir com o coração. Vocês foram instrumentos de sabedoria e inspiração para nós. Agradecemos também uns aos outros, colegas de caminhada que se tornaram companheiros e amigos. Entre risos e orações, estudámos, crescemos e experimentámos a doce presença de Deus. Em cada aula, cada conversa e cada desafio superado. Aprendemos que ensinar é também aprender com o outro. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Este texto lembra-nos o propósito que carregamos: ensinar e aconselhar com sabedoria. E fazer tudo com gratidão no coração. Essa é a marca do verdadeiro formador cristão. Alguém que deixa a palavra de Cristo fluir de dentro para fora, tocando vidas e edificando corações. Hoje, mais do que um diploma, recebemos uma chamada renovada. O de ensinar com amor, servir com humildade e continuar aprendendo com o Espírito Santo. Que as nossas vidas e ministérios sejam sempre um cântico de louvor a Deus e que tudo o que fizermos seja para a glória dEle. Com gratidão e alegria, nós formandos declaramos: a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Muito obrigada. Belos discursos, parabéns a todos. Agora vamos passar os agradecimentos. Em nome da direção do Instituto Cletos, queremos honrar todos os nossos docentes, assistentes e tutores que deram aulas no ano passado. De referir que os formadores, eles são voluntários, ensinam por amor à obra de Deus sem qualquer remuneração. Temos então uma pequena lembrança para lhes entregar, cortesia da empresa Vitória Print, pelo que volto a chamá-los à plataforma, por favor. Não podemos deixar de dar um agradecimento especial aos patrocinadores do nosso evento, os quais contribuíram com detalhes dos bastidores, ajudaram o Instituto Cletos a montar essa gala tão especial. São eles: João de Olivença na fotografia, vamos aplaudir. Maso Digital nos convites. E Vitória Print nos brindes. Muito obrigada. Queremos também agradecer a todos os envolvidos na realização dessa 17ª Gala de Formatura. E vamos pedir a projeção para colocar a foto de grupo enquanto nós os nomeamos aqui. Os apresentadores: Arlindo Gomes. Fabiane Santos. No catering, Darli Oliveira, Cimeia Oliveira. Na fotografia e social média, João Olivença, melhor dizendo. Estela Gonçalves e Yasmin. Som e vídeo, Gustavo Soares, Ismael Soares,
Iago Lopes, Rivaildo Silva e William Melo. Na iluminação e projeção, Jonatas Alves Pereira. Música, Luísa Silva, Matheus Novaes. Staff da montagem que trabalharam aqui ontem, Ana Beatriz Costa Ferreira, Celeste Edmara Moreira Gabriel, Daniela dos Reis Palma e Priscila de Lima Ramos. O staff do serviço de hoje, Franciele Matias, Cláudia Silva Firmino, Elton John Firmino, Fernanda Ferraz Marques, Rosana Siqueira Bueno. E na organização, a doutora Sandra Rosa. Muito bem, antes de terminarmos, gostaria de chamar aqui a Sandra Rosa. Gostaria de honrá-la também por todo o esforço, todo o empenho que ela faz para que a nossa escola, o Instituto Cletos, continue a funcionar, porque o trabalho dela é muito exigente, é um trabalho ali de back-office, um trabalho ali por detrás que ninguém vê, é um trabalho de muito esforço, porque são turmas presenciais e turmas online. E gostaríamos de honrá-la também de maneira mais específica, porque neste ano agora ela está sendo muito mais difícil para ela, porque a mãe dela tem estado muito doente, fazendo cirurgias, estando hospitalizada, e ela nunca deixou de fazer as partes dela, e uma salva de palmas tão especial. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Por fim, vamos tirar a fotografia de grupo? Parabéns! Informamos que as fotos da gala poderão ser visualizadas posteriormente na página do Facebook do Instituto Cletos. Agora, em nome do Instituto Cletos, da Missão Cristã Internacional, agradecemos a presença de todos os nossos ilustres convidados. E mais uma vez, muitos parabéns a todos os graduados. Damos então encerrada a nossa 17ª gala de formatura. A todos uma noite muito abençoada. Noite abençoada a todos vocês.